Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as características da função y igual a cosseno de x. Lembrando que no ciclo trigonométrico, o cosseno é marcado aqui, ó, no eixo x, dado o ângulo θ. O cosseno de θ é a coordenada x do ponto P, que é o ponto de interseção do arco com o ciclo trigonométrico, ok? Bem, pela definição do cosseno, o domínio dele vai ser todo o conjunto dos números reais. Dado qualquer número real, eu consigo traçar um arco aqui no ciclo trigonométrico, cujo o ângulo vale esse número. E aí, fazendo a projeção desse arco sobre o eixo x, eu encontro o cosseno dele. E a imagem, como nós marcamos o cosseno aqui no eixo x dentro do ciclo, a imagem do cosseno vai ser a variação do x ali dentro do ciclo, que vai de menos 1 a 1. Observa ainda que se a gente vier aqui no ciclo trigonométrico e fizer o ângulo menos θ, o cosseno dele vai ser igual ao cosseno de θ. Portanto, o cosseno é uma função par. A paridade do cosseno é par. Isso é, o gráfico do cosseno vai ser simétrico em relação à reta, ao eixo y, ok? Quanto ao sinal crescimento e decrescimento do cosseno, vamos tentar fazer um ciclo trigonométrico aqui. Mais ou menos, né? No primeiro e no quarto quadrante, nós vamos marcar o cosseno aqui, o que diz para mim que ele é positivo. No terceiro e no segundo, a gente marca ele aqui, ó, nessa parte negativa do eixo x. Portanto, cossenos de ângulos no terceiro e no segundo quadrante são negativos. Para ajudar a gente a estudar o crescimento, vamos fazer uma tabelinha com os ângulos notáveis, né? Vou pegar aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. No zero, eu estou aqui no ponto A e a coordenada x desse ponto é 1. Portanto, o cosseno de 0 é 1. No π sobre 2, eu estou aqui no ponto B, cuja coordenada x é 0. No π, aqui no ponto C, a coordenada x é menos 1. No 3π sobre 2, que é aqui no ponto D, a coordenada x volta a ser 0. E quando eu estou no 2π, eu volto para o ponto A, coordenada x, 1. Ângulos maiores que 2π, esses valores daqui começam a se repetir, o que diz para mim que o período do cosseno é 2π. Além disso, observa como é que fica a questão do crescimento. De 0 a π sobre 2, aqui no primeiro quadrante, o cosseno vai de 1 para 0, portanto ele decresceu. No segundo quadrante, quando eu vou de π sobre 2 até π, nesse pedaço aqui, ó, o cosseno vai de 0 a menos 1, decresceu mais ainda. No terceiro quadrante, quando eu vou de π a 3π sobre 2, o cosseno vai de menos 1 para 0, cresceu. E de 3π sobre 2 a 2π, o cosseno vai de 0 a 1, cresceu de novo. Portanto, está aí o crescimento e decrescimento do cosseno. Cresce no primeiro e no segundo quadrante, decresce no primeiro e no segundo quadrante, cresce no terceiro e no quarto. Quanto ao gráfico do cosseno, eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, menos π sobre 2, menos π. Cosseno de 0 dá 1, cosseno de π sobre 2 dá 0, de π dá menos 1, de 3π sobre 2 dá 0, de 2π volta a dar 1. Ligando esses pontinhos, eu tenho aqui o gráfico do cosseno. Usando a paridade, do lado de cá as coisas se repetem. Da mesma forma, usando o eixo y como eixo de simetria. A cada período de 0 a 2π, a cada pedacinho desse, o gráfico do cosseno vai se repetir. Perfeito?
Esse gráfico, ele chama também, essa curva também é chamada de senoide. Mas senoide, professora, não é a curva do seno? A do cosseno também. Porque se você observar e pegar essa curva que você tem aqui e jogar ela π/2 para frente, o gráfico que você obtém é exatamente o gráfico do seno. De onde a gente pode concluir ainda que cosseno de x menos π/2 é igual a seno de x. Beleza, galera? Ou seja, o gráfico do cosseno é o gráfico do seno é o gráfico do cosseno deslocado π/2 unidades para frente. Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje paramos por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.